Vampiro, a Máscara. Espera, tô cheguei. Que isso, Nina? Chegando atrasada assim? Não, eu tava trancando o Tobias na masmorra, né? Senão ele vem aqui e fica lá, isso que não é meu, etc. Ah, justo. Muito justo. Ele queria jogar Dungeons & Dragons mesmo? Já tá no dungeon. Exato. Agora só falta o Dragon. Ah, não queremos essas coisas aqui. Já tem Game of Thrones pra ir lá. Bom, então, câmera tá ligada. Bora lá pro vídeo da semana. Do The Thing. Ting? Não tem Ting. O que tem nessa semana é falar de um clássico que vai voltar no V5. As primeiras edições de Vampiro à Máscara se preocupavam muito mais com a ambientação e o terror do que com as regras. A preocupação era tão grande que Mark Reinhagen, o autor do livro em pessoa, deixou uma história para ambientar os jogadores e preparar para a intriga e mistério da Sociedade dos Mortos. A história, na verdade, é um conjunto de várias cenas. Cada uma pode levar a uma intriga própria, a um conflito, ou não mudar nada, e apenas seguir o jogo. Tudo depende dos jogadores. Não é uma forma linear de contar uma história, mas é uma das mais ricas. O nome da história é Batismo de Fogo, e a proposta é ser a primeira história que você narrará em Vampiro, ou que você jogará em Vampiro, dependendo do que você é. Ela é ao mesmo tempo um exemplo do que seria uma narração de Vampiro, como uma introdução ao mundo punk gótico do cenário. E que melhor forma de começar do que descrevendo o cenário? Tudo começa na cidade gêmea, vizinha de Chicago. A cidade de Gary. Gary? Todo mundo usa laranja? Não, eles não varrem a rua. É Gary, o nome da cidade. Gary. E essa linguística aí, Dra? Como é que tá? Eu só falo português arcaico. Tô vendo. A cidade de Gary está em decadência. Um campo de caça perfeito para os vampiros. Gary é uma cidade pequena, mas isso não impediu que a treta rolasse solta. Na verdade, a briga foi entre príncipes de duas cidades, Módios de Gary e Lodin de Chicago. Os príncipes se odeiam e na briga Chicago levou a melhor. E agora o príncipe de Gary tem que consultar o príncipe de Chicago em suas decisões. Que decadência! Ou seja, Gary é tão fracassada que até seu príncipe é um fracassado. A história começa quando os personagens dos jogadores chegam a uma festa oferecida por Módios, o príncipe da cidade de Gary. Todos os vampiros da corte do príncipe estão lá. Uma ótima forma para os jogadores conhecerem todos os luminares da cidade e se envolverem em suas intrigas. Chance de neófito fazer neofitagem. Chance da falha crítica rolar e o sangue voar no ventilador. Pois é, e a casa do príncipe é uma mansão velha e decadente, lá no centro da cidade de Gary. Tendo sido um lar de um rei de aço, ela foi construída na vizinhança mais ilustre da cidade. Toda aquela frescura. Mas a indústria do aço desapareceu, assim como a riqueza do príncipe. De fato, o passar do tempo afetou o príncipe e até mesmo sua mansão. A estrutura está toda corrompida. De fato, o teto está quase ruindo. A neve se acumula no telhado e é preciso espalhar baldes pela casa devido às goteiras que formam. Ai, que absurdo. Imagina se um toreador vê isso, o bafafá que vai dar. Patético. Mas Módios, o príncipe é um toreador. Não pode rir da desgraça dos outros, né? Mas é um toreador, né? Ai, peraí. Olha só, peraí. Vamos ter que parar o vídeo. Oi, dona Arca, tudo bem? Não, eu não tô fazendo graça dos toreadores, não. Imagina. De um clã tão ilustre, de um membro tão ilustre, não. Como é que você sabe disso? A gente tá gravando agora. É claro que ela sabia, ela é Árpia. É, o Draco tá gritando aqui. Não, o Tobias tá ótimo. Eu paro. A gente vai se retratar, claro? Beijo, tchau. Ele tá jogando Dungeons & Dragons. Ah, gente, bom, vamos nos compadecer, né? Vamos escrever pro Luciano Huck pra ajudar esse príncipe decadente. Não. Tem um bom motivo pra mansão de Módios estar nessa... Pobreza. E o motivo não é financeiro. Bom, também é financeiro. Mas a verdade é que
que Modius tem perturbações, paranoias, e ele não confia de ninguém que ele não conheça perambulando por sua casa, principalmente empreiteiros que ele jamais viu. A despeito da decadência do ambiente, a festa de Modius é tão elaborada e suntuosa quanto seria a festa de qualquer mortal abastado. Aperitivos e pratos principais de aparência deliciosa estão dispostos em mesas nos cantos da sala, a salvo das goteiras. Ouve-se música clássica tocando suavemente ao fundo, e uma pista de dança foi preparada para qualquer um que conheça os passos de salão, o único tipo de dança que Modius permitiu. E uma vez chegando na festa, os jogadores são recebidos por Modius em pessoa. Pois é, ele é tão pão duro que nem contratou uma pessoa para recepcionar você e seu grupinho. O príncipe tá parado do lado da porta, vestindo um fraque. Gente, é um fraque, ele não é toreador, tá fora de moda. E tá numa casa decadente, não tem luxo. Ai, que absurdo. Acho que eu tô passando tempo demais com o Tobias. Príncipe decadente, a história demonstra essa decadência. Respeito com as histórias originais. Ele aperta a mão de cada um deles, os cumprimenta e os convida a seu refúgio. Ele é extremamente cortês com cada um deles. Viu? Tá pegando no pé do Modius. Olha só, que príncipe boa gente. Uma decepção de toreador. Cumprimento feito, os jogadores ficam livres para perambular pela festa de Modius, conhecer sua corte, se envolver nas intrigas. E cada um dos encontros que eles têm com o NPC é uma cena própria, separada e preparada. No meio da pista de dança, sorrindo vagamente para a parede, tem um homem chamado Alexander Danov, um Nosferatu. Alexander vai cumprimentar cada jogador pelo próprio nome. Ele sabe das coisas. Sim, é um Nosferatu. E vai dizer coisas como: você é novo no jogo. Ah, tão inocente. Vou apreciar observá-lo amadurecer durante essa noite. Isso é papo de pedófilo! Rápido, chamem o adulto! Ele deve ter vindo de van aqui pra festa. Se Alexander se afeiçoar aos personagens, ele pode avisá-los, falando coisas como: cuidado para não serem sugados. Ele não explicará o que significa essa declaração codificada. Esse papo só aumenta minhas suspeitas. Não, Drac, ele é misterioso, ele tá na trilha de conhecimento, ele avisa dos perigos. Na verdade, ele está na trilha do Golconda, é o que diz o livro. E se ele se afeiçoar a algum personagem, ele pode ser seu mestre e irá ensiná-los. Explica pro pessoal o que é Golconda. Golconda é o mais perto que um vampiro consegue chegar da cura para o vampirismo. É quando ele consegue superar a sua besta interior, superar o seu instinto e até mesmo a maldição, podendo sair do sol novamente e alcançar poderes incríveis e extremos. Em outra cena, parado em um canto da sala de jantar, está Michael, do clã Malkaviano. Ele tem a mente simples e é muito relutante em conversar com qualquer um. Porém, se os jogadores se aproximarem e fizer qualquer teste de percepção e empatia, descobrirão que ele está com muito medo. Se os jogadores conversarem com ele, descobrirão que ele pensa ter sido seguido, que tem inimigos por todos os locais. Será ele paranoico? Todo mundo acha que o Malkaviano é só louco. Mas, se os jogadores forem até a frente da casa e fizerem um teste de percepção mais prontidão, dificuldade 7, vão perceber que há um homem observando do outro lado da rua, dentro de um carro, olhando atentamente para a casa. Ninguém sabe ainda, mas é um caçador sondando a festa. O desenrolar dessa cena, como sempre, depende dos jogadores. Será que eles vão até o carro? Vão tirar satisfação do vigia? Essa cena tem todas as chances de acabar em combate, em conflito, luta e tiroteio bem na frente da casa do príncipe. Ou seja, o Malkaviano estava lá só para mandar as pessoas pro meio da treta. Ai, Drac, que simplista, é claro que não. Ele usou essas pessoas simplesmente para ele não ficar mais amedrontado. Eu faria isso.
E na festa, longe da treta que pode acontecer ou não, está Lucian. Em frente a uma lareira fria e vazia, sentado em uma das poltronas carcomidas por traças de módios. Ele está com as mãos juntas, dedo a dedo, olhando o frio do vazio. O Lucian pode iniciar uma conversa espontaneamente com os jogadores e ele pode até relembrar o passado dele, de quando ele serviu a Júlio César e até o momento em que ele teve que matar o próprio senhor. Falando em particular com Lucian, ele poderá avisar sobre um espião de Chicago, aquele tal de Danov, ou Nosferatu, o Alexander. Ele explica que tem evidências contra Danov, mas que ele não irá revelá-las ainda, explicando que com isso ele poderia despertar a fúria de... Daí nesse ponto ele sussurra, Lodin. E diz que ele não viveria para ver o dia de amanhã, ou a noite, né, no caso. A treta entre príncipes está forte. Em meio às intrigas plantadas, Lucian deixa mais um aviso. Ele diz que Módius é um canibal e pratica Diabler. Que ele alcançou a idade que o sangue dos mortais já não satisfaz plenamente. E ele precisa do sangue dos vampiros para satisfazer. Que ele já se alimentou do sangue de vampiros em outras reuniões e não demorará para fazer novamente. Talvez ele esteja de olho nos próprios jogadores. As histórias de Lucian parecem exageradas, não? Dá até para desacreditar quando ele fala. Mas na próxima cena, ou em algum momento da festa, o príncipe em pessoa vai até os jogadores, um por um, e vai exigir que eles contem a localização de seus refúgios. E aí? Você diria onde você mora para um potencial diablerista? Alguém que pode te matar porque quer o seu sangue? Mas você desafiaria o príncipe e não revelaria? É treta! É treta! Diabler, ou o maior crime entre os vampiros. Diabler é quando um vampiro morde o outro vampiro bebendo seu sangue, até que não reste nada, e continua bebendo, até que ele sugue até mesmo a sua alma. Longe dessa treta, temos uma figura bela e misteriosa. Timidamente vem seguindo e observando um dos jogadores. É Alicia, filha do príncipe Módius, mas ela sempre se desviará se o jogador a encarar ou tentar se aproximar dela. Até mesmo usará ofuscação. Porém, mais tarde, ela se aproximará do personagem, o tomará pela mão e sairá com ele da festa. Ela furtivamente o conduz pela escada dos empregados até o seu quarto, onde há uma cama luxuosa. Ela fecha a porta e começa a tocar o personagem. Caso o personagem tente falar, ela irá colocar o dedo sobre os lábios dele. Se as coisas esquentarem, ela começará a chorar lágrimas de sangue, mas assegurará, por mímica, que suas lágrimas são de prazer, não de tristeza. Alice então fará uma oferta para que troquem sangue. Isso não é apenas um prazer incrível para os vampiros, mas também significará que o personagem ficará mais próximo dela, porque uma troca de sangue é o primeiro passo para um laço de sangue. Parece o começo para um belo romance, não? Só parece mesmo, porque durante a troca de sangue, durante a relação, durante a sarrada, Módius aparece extremamente tomado pelos ciúmes de sua filha e ela parecendo sofrer perante ele. Nossa, Drac, isso tá parecendo Romeu e Julieta. Olha só esse romancezinho, que coisa chata. Quase um romance. Mas no mundo das trevas tudo é intriga. A verdade é que Módius tem Alicia presa por escravidão no laço de sangue. E através dela, ele planeja escravizar também o jogador. Laço de sangue. Explica o laço de sangue aí pro pessoal que tá nos assistindo. Laço de sangue. O sangue do vampiro tem propriedades místicas. E quando alguém o bebe por 3 vezes, em 3 noites diferentes, ele fica preso à vontade do vampiro, como um escravo. É o laço de sangue.
E então temos a última cena, o grande finale. É quando chega um Bruhá causando na cidade. Jugger, um dos vampiros mais radicais de Gary. Ele chega com sua gangue, interrompe a festa. Sua gangue chega todos bêbados, causando arruaça, puxando as mulheres para dançar. Jugger chega procurando por Alicia. Se ele a encontra, ele a arrasta para o salão de dança e vai tretar se alguém estiver com ela. Ele desliga a música clássica de Mobius. Passa a mão no guarda, chuta o gato, só quer saber de causar. Claro que o príncipe não vai deixar barato, mas ele é decadente, então ele coloca panos quentes nas atitudes do Juggler, mas fala, mata todo mundo que veio com o Juggler. E fala isso pra quem? Para os neófitos. Este é o momento que a humanidade e o terror pessoal dos personagens serão testados. Os personagens com maior humanidade devem repensar. Vão matar simples mortais apenas por arruaça, pelas ordens de um príncipe? Caberá às mentes mais sãs, com sua maior humanidade dos personagens, evitar este massacre. Propor novas resoluções a Mobius, a todos envolvidos. Ou ceder à vontade de um príncipe e pagar com as consequências. Se compadecer às vontades do príncipe e matar os humanos, terá que fazer teste de humanidade. E como acaba? Ora, tudo depende de como os jogadores se saíram, o que aconteceu em cada cena. Porém, acima de tudo, a intriga está plantada na cidade e entre Gary e Chicago. Tão plantada que no final da festa, logo após apaziguar as coisas entre Jugger e Mobius, chega Annabelle. A boneca? É, só se uma boneca de 7ª geração, né? Ia ser terrível. Não, a Annabelle, uma anciã, ela chega com uma carta do príncipe de Chicago para o príncipe de Gary. Lodin, o príncipe, tem uma demanda para Mobius. E claro, Mobius não aceita. Ele jamais conta o que tinha na carta, mas ele não aceita tal afronta, ou pelo menos finge não aceitar. O que ele faz? Puxa de seu próprio punho sua própria carta e manda para quem entregar para Lodin? Claro, os garotos de entrega, os jogadores. Mas ele já tinha a carta pronta na manga? Ele acabou de escrever ali. Tem que deixar isso claro, né? Tá na história. Tá bom. Então tá. E quem quiser jogar isso daí, o que vai fazer? Quem quiser jogar, tem que procurar Vampiro à Máscara, 2ª edição. Um livro que você não encontra à venda há muito e muito tempo. Parabéns, Mas para cara. você que não consegue encontrar, nós deixaremos um link para você jogar esta história e muitas outras no site do Nerd Nerd. Já ouvi falar. E bem, se você quiser adaptar essa história para criar a sua própria, também é uma boa opção. Sim, facilmente adaptada para a 3ª edição, V20, V5, tudo que é V de vampiro. Enfim, já chegamos ao fim da história e isso significa que é hora do XP. Hora do XP. História terminada, hora dos jogadores ganharem XP. Um só por ter vindo. Você assistiu o vídeo até aqui? Dê um like, ganhe o seu XP. Nina, não é hora de ler o livro, é hora do XP. Eu quero saber o que acontece. O autor, Mark Hayhagen, deixou bem claro. Daqui pra frente, continua pela mente do narrador. Aí vários outros livros, jogos da White Wolf espalhadas O universo. pelo mundo das trevas. Principalmente nas crônicas de Chicago by Night. Qual foi a sua primeira aventura de vampiro? Coloca aí um resuminho nos comentários pra gente saber se foi essa, se foi algo parecido. Conta pra gente sua curva de aprendizagem. Curte o vídeo. Compartilhe. E inscreva-se no canal pra gente voltar e falar mais de vampiro. Vamos espalhar essa história para todos os jogadores. E trazer novas também pra você criar a sua própria. Até o próximo vídeo.